Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e no vídeo de hoje eu vou apresentar uma introdução ao HTML. Para cumprir com esse objetivo, eu vou apresentar a definição do HTML, falar um pouco do histórico da linguagem, definir as tags HTML, apresentar algumas ferramentas úteis para escrever código em HTML e, claro, vou apresentar também a estrutura básica de uma página HTML. Então, antes que você crie muitas expectativas, eu vou assumir que você que está assistindo essa aula ainda não sabe sequer o que é HTML. Portanto, nós vamos bem do início. Primeiro, é importante que você entenda que o HTML é uma linguagem de marcação para construir páginas web. Como eu falei na videoaula passada, as três principais linguagens para construir as páginas web são o HTML, o CSS e o JavaScript, cada uma com objetivos bem definidos. Antes da gente prosseguir, você precisa entender o que é uma linguagem de marcação, que nada mais é do que um conjunto de códigos que nós vamos aplicar a um texto ou a uma parte de um texto para adicionar informações ou alterar sua apresentação. Uma página HTML possui um conjunto de tags que vão definir essas marcações e alterar os textos. E claro, para que você tenha uma página HTML, para que ela seja reconhecida pelo seu browser como uma página HTML, você precisa salvá-la com a extensão HTML ou HTM, também funciona. Vejam que essa página 1.html, se eu for nesse arquivo e der 2 cliques, o meu computador vai entender que ela é uma página web e, como tal, ela deve ser aberta pelo browser. As tags ou etiquetas HTML devem possuir este formato aqui, menor que, seguido do nome da tag, seguido do maior que. Neste exemplo, você pode visualizar a tag principal de toda a página HTML, que é a tag HTML. Desde sua definição inicial aqui no final da década de 80 e início da década de 90, a linguagem vem passando por uma série de atualizações. Eu destaco em especial o ano de 97, quando ela passou a ser recomendada pelo W3C, que é a principal organização de padronização da web. Para quem não sabe o que significa, W3C é o World Wide Web Consortium, e ele que recomenda e trata de algumas ferramentas importantes para a web. Vejam que atualmente estamos na versão 5 do nosso HTML. Essa versão ela é um pouco mais restrita que as anteriores, mas ela apresenta uma série de novas funcionalidades, como canvas para o desenho, a inclusão de elementos de áudio e vídeo embutidos na linguagem e outras novidades. Ah, Gabriel, mas aqui está dizendo que o HTML5 foi definido em 2014 e teve uma outra atualização em 2016. Nós estamos em 2021, ainda estamos com o HTML5? Ainda, pessoal, ainda estamos trabalhando com o HTML5. Para entender o que é o HTML, é importante perceber que as tags geralmente são utilizadas para definir a formatação de uma página. Vai ser possível, por exemplo, alterar textos, criar links, adicionar vídeos, imagens, tudo aquilo que compõe um hipertexto, que são os objetos, são os documentos principais de uma página HTML. Observem, meus queridos alunos e alunas, que as tags do HTML costumam vir em pares, como neste exemplo aqui. Esse H2 vai indicar que a partir daqui o que foi escrito terá o formato de um título, com algum destaque. O final do título é marcado pelo fechamento do H2, esse H2 aqui com a adição da barra. Além de possuir um comando de formatação, uma tag pode possuir atributos e valores. Vejam este outro exemplo. A tag P indica que estamos criando um parágrafo na página. Além disso, o atributo align, aqui ele é chamado de atributo, vai permitir alterar o alinhamento do texto deste parágrafo entre a tag P e o fechamento do P. Neste exemplo, o texto ficará centralizado por conta do valor do atributo align, que é o center. Observem que esse atributo com esse valor de atributo vão nos oferecer o mesmo efeito de centralização que você pode obter quando você utiliza, por exemplo, aquele botão centralizado Word. A diferença é que aqui nós estamos utilizando comandos HTML. Percebam que o parágrafo centralizado ele se encerra, obviamente, no meu "-p". O que eu escrever abaixo aqui do "-p", ele não precisa respeitar nenhuma dessas regras de formatação. Percebam, meus jovens, que uma página HTML ela tem essa indicação aqui, exclamação doctype,
para que o seu browser saiba qual a versão do HTML em que esse código foi escrito. Quando colocamos somente HTML, significa que estamos trabalhando e utilizando a versão 5 do HTML. No momento que o browser abrir, ele vai saber que o código que ele espera aqui abaixo seria o código relativo à versão 5 do HTML. Logo em seguida, marcamos o início de uma página HTML com a tag HTML. Todo o código HTML precisa estar entre a tag HTML e a tag /HTML. Sendo a tag HTML a tag de abertura da página e a tag /HTML a tag de fechamento da página. A tag head, pessoal, vai marcar o cabeçalho de uma página HTML. No cabeçalho, você pode definir o título da página utilizando a tag title. E pode importar arquivos que serão utilizados nessa página, como por exemplo, arquivo CSS ou código JavaScript, como vocês verão nas próximas aulas. Adianto para vocês que o título, na verdade, é o que vai aparecer na barrinha superior do seu navegador, lá em cima. Após o cabeçalho, vem a tag body. Nessa tag, nós vamos definir o corpo da nossa página HTML. Todo o conteúdo que efetivamente aparecerá na página deve ficar entre a tag body e a tag /body. Vejam este exemplo. O corpo da minha página, tudo que está aqui entre o body e o /body, possui agora duas tags, um título marcado com H1 e um parágrafo marcado com P. Vejam que o H1 ele é um título diferente desse título aqui. O title é o que vai aparecer na barra superior do seu navegador. Já este título marcado pelo H1, ele é um título que vai aparecer no texto da sua página. É um destaque que você está dando para o que está escrito entre o H1 e o /H1. Neste ponto, vocês já viram duas tags relacionadas ao H, a tag H1 e a tag H2, ambas para títulos. Eu posso falar para vocês que o H1 seria o título principal da página, aquilo que vai ficar logo no início, maior. O H2 seria um título secundário, seria como se fosse uma seção da página. Em HTML nós temos também H3, H4, H5 e H6. A ordem é que o H1 é o título com maior tamanho e o H6 é o título de menor tamanho. Agora eu sugiro um exercício rápido para que nós possamos fixar essa estrutura do HTML e essas primeiras tags que eu apresentei para vocês. Pause o vídeo, abra o bloco de notas, escreva este código em HTML, salve-o com um nome seguido da extensão .html ou .htm e vamos testá-lo. Eu fiz exatamente isso, salvei o arquivo com o nome videoaula.html, achei a posição dele aqui no meu computador, vou dar 2 cliques e abrir aqui no browser. Veja que o meu browser indica a localização do meu arquivo, eu estou abrindo no navegador Conqueror e aqui está o conteúdo da minha página HTML. Vejam que aqui no título da página, lá onde eu falei para vocês, no canto superior do meu browser, vai aparecer exatamente o que eu escrevi aqui entre a tag title e /title, lá no cabeçalho. O nome é cabeçalho da página, apareceu aqui cabeçalho da página. No corpo, entre o body e o /body, é o que vai aparecer o que eu escrevi aqui. Eu escrevi um H1, é para ser em letra maior, explicando qual a função dessa tag, e escrevi um parágrafo. O parágrafo, como ele está fora do H1, ó, o H1 terminou aqui no /H1. Então o parágrafo ele já tem outra formatação, é para o texto ficar bem menor. E é exatamente o que aconteceu aqui. O H1 ficou um texto bem destacado, grande, e o parágrafo ficou um texto pequeno. Como eu já havia antecipado para vocês, para escrever um código HTML, eu posso usar qualquer editor de texto. Um bloco de notas para vocês, usuários do Windows, já resolve. Vejam que esse bloco de notas aqui, eu peguei uma imagem da internet e joguei aqui, porque eu não uso Windows, não tenho Windows, mas eu queria mostrar para vocês que dá para usar um bloco de notas. Existem algumas ferramentas que estão disponíveis para qualquer sistema operacional, que são muito boas para desenvolver sistemas web ou para fazer simples websites utilizando HTML, CSS e JavaScript, por exemplo. Aqui eu trago dois exemplos, Visual Studio Code, carinhosamente chamado de VS Code, ou Sublime. Ambos são muito bons e eu ainda tenho um carinho muito grande e gosto de fazer esses sisteminhas menores utilizando o Vim, que eu até postei uma videoaula para vocês.
Vale destacar que esses exemplos aqui eu fiz utilizando o Sublime. Voltando para a agenda da nossa aula, como eu havia prometido, ainda vamos falar da estrutura de uma página HTML como forma de revisar o que nós falamos até aqui. Devemos ter uma tag HTML de abertura e outra de fechamento, obviamente. Após a tag HTML, podemos ter a tag head para definir o cabeçalho da nossa página. Essa tag é opcional. E por fim, teremos o corpo da nossa página. Tudo que está entre a tag body e a tag /body vai encapsular o que nós vamos colocar no corpo da nossa página. E aí no corpo da nossa página nós podemos usar uma variedade enorme de tags HTML que vocês vão conhecer comigo ao longo das próximas videoaulas. Para finalizar, eu deixo um desafio para vocês. Eu fiz uma página pessoal bem simples com HTML puro. Vou abrir e mostrar para vocês. Tem apenas uma mensagem de boas-vindas, fala que a página é minha, sinta-se em casa, fique bem. Tem uma foto bem bacana que eu tirei ontem, por sinal. Me apresento para vocês, falo de alguns hobbies, eu gosto de pedalar para tentar sair da minha forma de barril. Faço uma academiazinha para tentar fortalecer meu joelho. O joelho ele é não funciona muito bem. Tento tocar um violão para ver se anima um churrasquinho aí com o pessoal. Infelizmente, época de pandemia, eu só destruo os meus ouvidos tocando para mim mesmo. E gosto de ler contos chineses de artes marciais. Infelizmente, eu só faço essas leituras nas férias porque eu sou muito viciado em leitura. E aí, como isso leva uma dinâmica que atrapalharia o meu trabalho se eu fizesse essas leituras normalmente no meu dia a dia, eu faço isso somente nas férias. Indico aqui as disciplinas que eu estou ministrando nesse semestre e ponho alguns links importantes, o link para o meu currículo Lattes e o link para o meu canal do YouTube. Então eu deixo como desafio para vocês, para que vocês façam uma página semelhante a essa, utilizando apenas HTML puro. Eu não utilizei nada de CSS, dá para ver que está bem cru, nada de JavaScript, somente HTML, usando as tags que eu falei para vocês. 3 tags aqui eu não apresentei para vocês. Eu não ensinei ainda a tag que faz essa linha, não ensinei a tag para adicionar imagem e nem ensinei a tag para adicionar links. Mas, como é um desafio, vocês têm como pesquisar e tentar fazer uma página pessoal bem simples, até para apresentar no nosso encontro síncrono. E para que vocês consigam realizar esse desafio, eu trouxe 2 sites que eu acho muito bons para estudar HTML. Primeiro, o freecodecamp.org, que na verdade ele serve para te ajudar a aprender vários tipos de linguagem de programação. E tem também a parte do HTML5. Vocês podem entrar nesse site e seguir o tutorial deles, o passo a passo, é bem incremental e bem bacana. E tem também o w3schools.com, que também tem um tutorial bem legal, desde o início que eu mostrei aqui, até alguns comandos mais avançados do HTML5. Agora sim, para finalizar, eu quero lembrá-lo que você pode rever essa videoaula quantas vezes for necessário. Façam esses exemplos que eu apresentei aqui. Lembrem-se de tirar todas as dúvidas, seja por meio do Discord, por e-mail ou comentando aqui embaixo do vídeo, que eu vou ler todos os comentários e tentar ajudar vocês a seguir por esse árduo caminho da programação web. Nesta aula, claro, nós vimos uma introdução ao HTML e nas próximas videoaulas eu vou apresentar para vocês mais tags para que vocês possam fazer sites web mais elaborados. Nós vamos começar com os sites até chegarmos ao nível de desenvolver sistemas web. Grande abraço, fiquem bem, com saúde. Lembra de clicar no like, compartilhar, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.